Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Bruna, sou uma estudante estagiária, faço grupo com a Ana Dark, somos orientadas pela professora Cileda Lara. Hoje, o tema da nossa aula é Divisão Internacional do Trabalho. Divisão Internacional do Trabalho. Trata-se de uma espécie de acordo que estabelece a divisão de atividades e serviços entre os países do mundo. Pode ser considerada uma especialização produtiva que atua por meio de trocas. O objetivo é promover o progresso para todos os envolvidos. A divisão internacional do trabalho é a distribuição da produção econômico-industrial internacional, considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias. Dividem-se os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da Terra. A divisão internacional do trabalho consiste na especialização produtiva dos países e das regiões na intensificação das trocas. No final do século XVI, o capital estava na distribuição e circulação das mercadorias entre as metrópoles e suas colônias. As diversas regiões do mundo passaram a desenvolver funções diferentes, pois cada uma passou a especializar-se no fornecimento de matéria-prima, que são os metais preciosos, produtos manufaturados, que são aqueles produzidos à mão. Dessa maneira, a metrópole exportava manufaturas e as colônias produziam matéria-prima e exportavam para a metrópole. A divisão internacional do trabalho passou por algumas fases. Essas obedeceram à dinâmica econômica e política do período histórico em que elas existiram. Primeira fase. Aconteceu no final do século XV, no início do capitalismo. A produção ainda era manual, feita a partir da extração de matéria-prima e acúmulo de minério e metais preciosos. Durante o final do século XV e ao longo do século XVI, período de início das grandes navegações e de expansão da civilização europeia pelo mundo, o capitalismo encontrava-se em uma fase inicial, chamada de capitalismo comercial, que foi a primeira fase do sistema capitalista. Esse período era caracterizado pela manufatura, produção manual, a partir da extração de matérias-primas e pelo acúmulo de minérios e metais preciosos por parte das nações. Os locais colonizados pelos países europeus exerciam a função de produzir, a partir da exploração de seus recursos naturais, os metais preciosos e as matérias-primas utilizadas pela metrópole. Um exemplo é o do Brasil, em que Portugal extraía o pau-brasil para a produção de vários tipos de produtos. Segunda fase. Ocorreu no século XVII, durante a primeira e a segunda Revolução Industrial. Nesse período, as colônias e os países emergentes também forneciam produtos agrícolas, entre diversos tipos de minerais e especiarias. Durante o século XVI, mas principalmente a partir do século XVII, essa divisão do trabalho sofreu algumas poucas e sensíveis alterações, como a primeira e a segunda Revolução Industrial. As colônias e os países subdesenvolvidos passaram a fornecer também produtos agrícolas, assim como vários outros tipos de minerais e especiarias. Neste período, por exemplo, o Brasil se viu marcado pela monocultura da cana-de-açúcar, que foi no século XVI, e a exploração de ouro, que foi no século XVII. Terceira fase. Depois da destruição causada pela guerra, a economia voltou a crescer e os países subdesenvolvidos começaram um processo tardio de industrialização. Assim, a terceira divisão internacional do trabalho surgiu no século XX, com a chegada de empresas multinacionais e globais. A partir do século XX, a revolução técnico-científica informal
e a consolidação do capitalismo financeiro, temos a expansão das grandes multinacionais pelo mundo. Isso acarretou na mudança da divisão internacional do trabalho, que passou a ser conhecida também por nova divisão internacional do trabalho. Nesse período, os países subdesenvolvidos também realizaram os seus processos tardios de industrialização. Só que, diferentemente da industrialização dos países desenvolvidos, essa aconteceu a partir da abertura do mercado financeiro desses países e pela instalação de empresas multinacionais ou globais, oriundas quase sempre de países desenvolvidos. Assistiu-se também a uma segmentação do mercado produtivo para buscar inserções de impostos e rápido acesso a matérias-primas. Nos países subdesenvolvidos, as multinacionais distribuíram o seu processo produtivo por todo o globo terrestre. Um carro, por exemplo, tem o seu motor produzido no México, os para-choques na Argentina, o chassi na Coreia do Sul e a montagem realizada aqui no Brasil. Com isso, surgiu a denominação de indústrias maquiladoras, pois não havia produção de nenhum material nelas, mas apenas a montagem oriunda da produção de peças de diversos setores do mundo. Um exemplo que podemos usar aqui na nossa cidade de Catalão é a Mitsubishi. É importante lembrar que a produção industrial continua sendo realizada majoritariamente pelos países desenvolvidos ou com o capital oriundo desses países. Apenas o local da produção é que mudou, mas todo o capital dessas empresas retorna aos seus países de origem. Essa migração das multinacionais se deve pela busca de mão de obra abundante nos países pobres e por maiores oportunidades de explorarem os recursos naturais. Participação do Brasil na divisão internacional do trabalho. A presença do Brasil na divisão internacional do trabalho ganhou mais força com a exportação de matéria-prima para multinacionais de países desenvolvidos. A partir do século XX, o país passou por uma transformação econômica e social que permitiu ganhar o status de uma das maiores economias do mundo. A modernização industrial, o surgimento da tecnologia, a expansão de alguns serviços, como a telecomunicação, contribuíram para esse processo. No entanto, essa mudança não garantiu uma melhoria significativa na qualidade de vida da população. Ao mesmo tempo, esse problema também é consequência das próprias opções adotadas para sua inserção na divisão internacional do trabalho, uma vez que essa orientação é feita por agentes políticos e econômicos. Como observamos aqui, a divisão internacional do trabalho é um acordo entre os países que define as atividades e os serviços que são realizados por cada um, como uma forma de acelerar um benefício econômico para todos. Fim da nossa aula de hoje. Fique com Deus e um forte abraço e até a próxima aula.